Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Hoje nós vamos meditar do versículo 34 até o 39. Nós estamos aí finalizando o capítulo 10 de Mateus e hoje nós vamos falar sobre as dificuldades. Amém, irmãos? Na verdade, as dificuldades têm sido praticamente todo o assunto desse capítulo, né? Desde o início do capítulo 10, o Senhor ele vem alertando os apóstolos com respeito a tudo o que aguardaria eles na peregrinação. E isso aponta também para a realidade da caminhada cristã. Jesus tem nos mostrado aqui nesse capítulo que a caminhada cristã não é fácil. A vida cristã é uma luta, mas Ele é conosco. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos falar das dificuldades e aí na quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, nós encerramos o capítulo 10 falando das recompensas, tá bom? Todos encontraram? Podemos fazer a leitura? As dificuldades. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer a oração? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, reunidos com os nossos irmãos, reunidos como igreja, para louvar, exaltar, adorar o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, e queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o texto, as sagradas escrituras. Ajude-nos, ó Deus, abrindo o nosso entendimento, abra nosso coração, meu Deus, para que nós possamos não apenas ouvir o que o Senhor tem a dizer, mas obedecer, praticar a Tua palavra e ser como aquele homem prudente que o Senhor diz que edificou a casa sobre a rocha. Que possamos ser esses cristãos prudentes, que não apenas ouvem, mas ouvem, compreendem e praticam. Mas se o Teu Santo Espírito não nos ajudar, não vamos conseguir realizar nada disso. Fala conosco e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, então esse capítulo, ele iniciou com a chamada dos 12 apóstolos. E essa chamada dos apóstolos, ela nos trouxe o esclarecimento com respeito ao que significa ser cristão. Sobre a realidade da caminhada cristã. Como nós falamos na semana passada, as falas de Jesus aqui no capítulo 10 nos levam a alinhar a expectativa com a realidade. Lembra que nós comentamos que muitas pessoas, por ouvirem mensagens falsas e egocêntricas, criam falsas expectativas, né? Com relação criam expectativas com relação à vida cristã, mas a realidade é outra. A expectativa é de um evangelho de conto de fadas, né? Mas o Senhor nos mostra aqui que a vida cristã é uma luta, é dificuldade. Mas Ele também mostra que seria conosco. E aqui nesse sermão de hoje, Jesus ele vai seguir falando dessas dificuldades, ele vai citar aqui algumas exigências para todos aqueles que desejam segui-lo. À primeira vista, nós podemos perceber que essas exigências soam um tanto quanto radicais, mas nós temos que entender, irmãos, que nós estamos diante de um Deus que é santo. Ele é santo. Então,
como poderíamos suavizar, né? No tocante aí a segui-lo. Ele é santo. Então nós temos que também andar em santidade. E estar dispostos a sofrer por amor ao seu nome. Quando Jesus, ele chamou Paulo, ele deixou bem claro para Paulo, né? Importa você saber. Importa você sofrer por amor ao meu nome. Então o Evangelho, ele não é um chamado a vitórias, a triunfo. O Evangelho, ele é um chamado ao sofrimento. Mas nós sofremos pelos motivos certos. Graças a Deus. Vamos fazer a exposição, irmãos. Versículo 34. Jesus disse assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Irmãos, que declaração conflitante é essa de Jesus? Veja que ele diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Mas como que Jesus não veio trazer paz, se lá em Isaías 9:6 diz que ele é o príncipe da paz? Como que pode? O príncipe da paz não veio trazer paz. E ele disse também lá em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas aí aqui Jesus está dizendo que ele não veio trazer paz à terra. O que nós temos que entender com essa declaração? Jesus não está dizendo que ele não trouxe nenhum tipo de paz. Não, não é isso. Veja bem, Jesus não nos reconciliou com Deus? Jesus não reconciliou você e eu? Jesus não nos reconciliou com Deus? Então ele trouxe paz. Ele trouxe paz entre o homem, ele proporcionou a paz entre o homem e Deus, através do sacrifício na cruz. A paz que ele diz aqui que ele não veio trazer, irmãos, é a paz que os judeus ansiavam com respeito às opressões advindas do Império Romano. Eles achavam que o Messias ia trazer paz naquele tempo, livrá-los da opressão. Não, não é essa paz que ele veio trazer. A paz que Jesus não veio trazer não é uma paz advinda de você ter os seus problemas todos solucionados. Não, não é essa paz que ele veio trazer. A primeira vinda do Senhor Jesus, na primeira vinda, ele não veio instaurar nesse mundo um reino de paz, onde todos iriam viver em harmonia, sem guerras, sem mortes. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Ele disse aqui, não vim trazer paz, mas vim trazer o quê? Espada. Espada. Ora, quando nós pensamos em espada, o que vem à nossa mente? Guerra, né? Lutas, violência. Quando ele diz vim trazer a espada, ele não está dizendo, irmãos, que ele veio iniciar um movimento baseado na violência. Não, não é isso. Com essa expressão, não vim trazer paz, mas vim trazer espada, Jesus está dizendo que por causa dele haveria muitos conflitos. Por causa do que ele ensinava, por causa do que ele representava, haveria muitos conflitos entre pessoas, governos e até países. E por quê, irmãos? Tudo isso por causa da maneira que Jesus falava de si mesmo. A maneira que ele falava de si mesmo. Olha as declarações de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual era o único caminho que aquele povo acreditava para chegar até Deus? A lei. Aí Jesus chega dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Todas as outras verdades são mentiras, eu sou a verdade. Aí Jesus dizia assim, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, declarar isso naquela época para os fariseus era um absurdo, isso era uma blasfêmia. Então, por crer nessas declarações e em muitas outras declarações, os seguidores de Jesus acabam despertando hostilidade por parte daqueles que não creem.
E é aí que acontece o quê? As divisões. Como ele vai falar aqui no próximo versículo. Olha o versículo 35. Pois eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Irmãos, veja que essa espada, né, que Jesus fala aqui, ela é tão afiada, podemos assim dizer, ela é tão profunda que ela corta até laços mais íntimos. Porque aqui ele cita laços íntimos. Ele diz assim: vim causar divisão entre o homem e o seu pai. Eu te pergunto, existe um laço, uma relação mais linda entre pai e filho? Não existe. Não existe. Olha que coisa linda quando a gente vê um pai e um filho, né? É um laço afetivo profundo. Mas veja que essa espada corta até mesmo esse tipo de laço. Até esse tipo de laço. Depois ele diz: entre o pai e o seu filho, entre a filha e sua mãe. Olha outro laço poderoso aqui, mãe e filha. Você que tem filha, algumas das irmãs aqui têm filhas. Como que é o laço que você tem com a sua filha? Não é um laço profundo de afeto, de amor, de carinho? Mas veja que até os laços mais íntimos, mais profundos estão sujeitos à divisão. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós vamos ter que aborrecer quem nós mais amamos para poder não aborrecer o Senhor. Por isso que acontece essa divisão. Por isso que essa espada que ele diz, ela causa divisão, separação até nesses laços mais íntimos. Muitas vezes nós teremos que aborrecer quem nós mais amamos, seja pai, seja mãe, seja filho, para agradar o Senhor. Ele vai falar mais sobre isso, mas ele vai citar um outro laço afetivo. Então ele fala, vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, o que mais ele diz ali? Entre a nora e sogra. Veja que aqui Jesus ele fala de um laço que não é um laço tão profundo, né? Como um laço de pai e filho, de mãe e filha, nora e sogra. Mas por que Jesus ele cita aqui também nora e sogra? Porque, irmãos, ele mostra que a comunhão que nós temos com ele pode causar atritos com familiares e também com pessoas que não são de sangue, que não são familiares. A nossa comunhão com Deus pode causar hostilidade com os nossos de sangue e com os que também não são de sangue. Amém, meus irmãos? No versículo 36, ele diz assim: assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Então veja, nós temos uma primeira declaração de Jesus: não vim trazer paz, vim trazer espada. Nós entendemos, né, que essa espada refere-se à divisão que aconteceria, até mesmo dentro de casa, porque muitos não vão entender a nossa fé, a nossa entrega, as nossas renúncias por amor a Deus. E essa outra declaração, ela é um tanto quanto assustadora também, não é verdade, irmãos? Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Você consegue imaginar, dentro da sua casa, você tem inimigos dentro da sua casa? É difícil isso, né? Geralmente o lar é para ser um lar de amor, de afeto. Por exemplo, lá na minha casa vive eu, Marcelo e Sara. Já pensou nós três sendo inimigos uns dos outros? Imagine, que assustador essa cena, né? Você ter inimigos dentro da sua própria casa. Existem pessoas, irmãos, que elas vão odiar tanto Jesus. Existem pessoas que elas vão odiar tanto o que Jesus representa. Esse ódio vai ser tão grande ao ponto de que se um familiar dela se converter a Cristo, ela passa a ver aquele familiar como um inimigo.
O amor que ela tem pelo familiar será menor do que o ódio que ela tem por Cristo e por tudo o que Cristo representa. É claro, irmãos, dificilmente nós vemos casos assim, né? Próximos a nós. Geralmente, quando uma mãe vê um filho caminhando nos caminhos do Senhor, indo para a igreja, uma mãe fica feliz. Não é verdade? Geralmente isso acontece. Mas essa aqui é a realidade de muitos cristãos. Muitos cristãos. Muitos cristãos que, por assumirem a sua fé em Jesus, passam a ser odiados pela própria família. De repente você não conhece pessoas assim, mas na igreja espalhada por todo o mundo nós temos irmãos e irmãs que tornaram-se inimigos de seus familiares por assumirem a sua fé em Cristo. Mas por quê? Porque essas pessoas odeiam Jesus. Odeiam tudo que Jesus representa. Meus irmãos, em resumo, o Senhor Jesus está dizendo que quem quiser segui-lo deve estar pronto para enfrentar hostilidade. Hostilidade, ódio, ira, até mesmo onde? Dentro de casa, dentro da sua própria casa. E o que cabe a nós, como cristãos? Cabe a nós seguir amando a Deus, irmãos, acima de tudo. É isso que cabe a nós. Em meio a essa hostilidade, a essas perseguições, cabe a nós seguir amando o Senhor. E nos próximos versículos, Jesus vai falar sobre esse amor. Nós veremos que Jesus, ele exige um amor supremo. Os próximos versículos vão mostrar isso. Ele exige um amor supremo. Um amor, irmãos, que não são só palavras. Um amor que transcende sentimentos. Um amor que ele é comprovado de 3 formas. Amá-lo acima das pessoas, negar a si mesmo por ele, viver para ele e morrer para ele, se necessário. Então, esses 3 últimos versículos vão abordar essas 3 provas de amor, podemos assim dizer. Amá-lo acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas, amém? Negar a si mesmo por amor a ele e viver por ele e morrer por ele, se necessário. É isso que vai trazer os próximos 3 versículos. Versículo 37, ele fala do primeiro, amar a Deus acima de todas as pessoas. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então aqui está o primeiro, amar a Deus acima do amor que temos pelas pessoas. Irmãos, amar Jesus acima de todos, principalmente acima da nossa família, como ele diz aqui, é você estar disposto a sofrer a hostilidade, a sofrer a perseguição, sem negá-lo. Sem negá-lo. É você estar disposto a agradá-lo, a obedecê-lo, mesmo que isso implique em aborrecer os seus familiares. O seu compromisso em agradar a Deus deve estar acima de qualquer laço afetivo. Amém, meus irmãos? Qualquer laço afetivo. Isso é amar a Deus acima de todos. É priorizar agradar a Deus. O segundo, negar a si mesmo por ele. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Irmãos, quando Jesus, ele tomou a cruz dele e ele seguiu em direção ao Gólgota, o que ele estava fazendo ali? Ele estava negando a si mesmo. Ele estava negando a si mesmo. Ele mesmo fala isso lá em Mateus 26, 39. Lembra quando Jesus disse assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, a sua carne, o seu lado humano não queria aquilo. Tanto que ele orou pedindo que, se fosse possível, ele passasse aquele cálice. Então a sua carne, o seu lado humano não queria, mas ele negou a si mesmo para fazer a vontade do Pai.
E aqui, irmãos, nesse versículo 38, e quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim, ele está nos encorajando a fazer o mesmo. A negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Negar a nós mesmos, negar os nossos desejos mais intensos. Sacrificar nossas vontades para segui-lo, irmãos. Então veja, primeiro ele exige que nós o amemos acima de todos, e nós provamos isso quando às vezes até aborrecemos as pessoas para não aborrecer a Deus. Depois ele diz, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, negue-se a si mesmo. Você me ama? Tome a sua cruz e me siga. Sabe que tem pessoas que ela até diz que ama a Deus, né? Que ama Jesus, mas ela não carrega a cruz. Ela não nega a si mesma. Não, ela vive cedendo para a carne, vive cedendo para as inclinações dela. É ou não é verdade? Não. Se você ama a Deus, tome a sua cruz, ou seja, renuncie a sua vida, sacrifique, negue a si mesmo. Amém, irmãos? Agora, antes de nós ir para o próximo, que é viver para Ele e morrer para Ele, existe algo em comum nesses dois primeiros aqui. Ele diz que aquele que não pratica esses dois, não é digno dele. No terceiro ele não vai falar isso, mas nesses dois, ele diz que aquele que não pratica isso, não é digno dele. Vamos ler de novo? Versículo 37. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. O que significa isso, irmãos? O que significa ser digno? O que significa ser digno? Tornar-se digno não é tornar-se merecedor. Nós nunca seremos merecedores. Irmãos, nada do que você faça, nada do que eu faça nos torna merecedores. Amém? Nada pode nos tornar merecedores das bênçãos, da graça do Senhor. Então, tornar-se digno não é tornar-se merecedor, mas é tornar-se participante da salvação. Tornar-se digno é você alegrar-se com a certeza da salvação, que advém do quê? Da graça de Deus. Não advém disso aqui, de negar a si mesmo, das perseguições, não. Tornar-se, alegrar-se com a certeza da salvação, essa alegria advém da graça de Deus, do favor imerecido. Amém, meus irmãos? Quem não ama a Deus, quem não nega a si mesmo, não é digno dele. Não tem essa alegria da salvação que vem da graça de Deus, que nos alcança. E por último, ele fala viver para ele e morrer para ele, né? Versículo 39. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, se achará. Olha só, o que é achar a vida? Ele diz, né? Quem acha a sua vida, a perderá. O que é achar a vida? Achar a vida, irmãos, é você dedicar-se a realizações terrenas, seja profissionais, seja amorosas, enfim. Achar a vida é dedicar-se a conquistas terrenas. Não que seja errado almejar essas coisas, não é errado. Errado é você fazer delas o seu objetivo maior. É viver para isso. É viver para o que é terreno. Isso é achar a vida. E do que adianta ganhar o mundo todo, né? Como está escrito, e perder a alma. Então muitos até estão achando a vida, ou seja, estão se dando muito bem nessa vida. Estão conquistando, não é verdade? Materialmente falando, as suas vidas estão indo de vento em popa. Mas eles vão perder. Quem acha a sua vida, perderá. Quem dedica-se às coisas terrenas apenas, vai perder. E depois ele diz assim, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará.
Perder a vida, irmãos, não significa necessariamente você morrer fisicamente. Quando ele diz, quem perde a vida por minha causa, ele está falando em você viver para a glória de Deus. Dedicar a sua vida ao que é eterno. É fazer do Senhor, da vontade do Senhor, o centro da sua vida, o centro das suas vontades, o centro das suas decisões. Perder a vida por Ele é você fazer tudo para a glória dEle, tudo em louvor dEle. Amém, meus irmãos? E também morrer por Ele, se necessário. Então, quem achar a vida, perderá. Quem dedicar-se apenas ao que é terreno, vai perder. Até pode conquistar aqui, como existem muitas pessoas, né? Que vivem uma vida muito boa, materialmente falando. Mas estão perdendo. Porque elas não têm a vida eterna. Mas quem perde a vida por Ele, ou seja, quem prioriza o reino, quem renuncia por Ele, quem vive para a glória dEle, esse vai alcançar a vida eterna. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo falou algo parecido. Ele disse assim, viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Essa fala de Paulo está associada a essa fala aqui de Jesus. Para uma pessoa que conheceu a Deus, que ama a Deus de verdade, viver é Cristo, irmãos. O que significa isso? Viver nesse mundo para ela é viver para a glória de Deus, para servir a Deus, para honrar a Deus, para glorificar a Deus. E quanto à morte? A morte é lucro, porque daí ela vai para junto do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, essa mensagem nos lembra, esse sermão, né, falando das dificuldades, nos lembra que seguir Jesus não é sempre fácil, irmãos. Não é fácil. Às vezes, isso significa enfrentar oposições, desafios, até mesmo dentro da nossa casa, com familiares, com pessoas íntimas. Mas é diante desses desafios, dessas oposições, que nós realmente mostramos que amamos a Deus acima de tudo. Mostramos que realmente estamos caminhando com Cristo. Porque não renunciamos, porque não retrocedemos. E como está escrito, o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Vamos avançar. Amém, meus irmãos? Vamos avançar. Agradando o nosso Senhor. Independente de quem nós teremos que aborrecer. Vamos avançar agradando a Deus. Jesus, Ele não promete vida fácil nesse mundo. Mas Ele promete vida eterna. Glória a Deus. Nesse mundo, Jesus disse que nós teríamos aflição. Não foi isso que Jesus disse? Só que a alegria da salvação nos faz perseverar em meio às aflições. Amém, meus irmãos? A alegria da salvação. Queridos, a alegria que nós vamos ter lá na eternidade com Cristo vai nos fazer esquecer todas as aflições e sofrimentos que passamos aqui nesse mundo. Por isso que vale a pena a gente perseverar. Vale a pena perseverar. Glória a Deus. A nossa lealdade a Jesus, ela deve ser maior do que qualquer relacionamento humano. Mais importa agradar a Deus do que agradar pessoas. Mais importa agradar a Deus do que agradar pessoas. Não importe-se em aborrecer pessoas. Não importe-se em aborrecer pessoas para agradar o Senhor Jesus. Importe-se em agradar a Deus. Independente do que vão pensar, independente do que vão falar. Perder a nossa vida por amor a Jesus significa estar disposto a sacrificar as nossas próprias vontades e desejos para segui-lo. Glória a Deus, meus irmãos. Antes de nós finalizarmos essa mensagem, faça-se 3 perguntas. 3 perguntas. Primeira, quais áreas da minha vida eu estou colocando acima de Jesus? Acima da minha comunhão com Deus? Eu tenho priorizado mais do que eu priorizo as coisas de Deus? Se faça essa pergunta.
Eu estou disposto a sacrificar as minhas vontades e desejos para seguir Jesus? Porque seguir a Cristo implica nisso, em renunciar a nós mesmos. As pessoas até querem Jesus nas suas vidas, mas não querem renunciar. Não querem abandonar as suas vidas pecaminosas. Não tem como. Tem que renunciar. Amém? Estamos dispostos a isso? E como nós podemos demonstrar a nossa lealdade a Jesus no nosso dia a dia? Como você pode demonstrar sua lealdade a Jesus no seu dia a dia? Eu vou citar alguns exemplos. Dizendo não para o pecado. Falando a verdade, mesmo que às vezes a verdade aparentemente vai prejudicar você. Fale a verdade sempre. Enfim, pense como você pode demonstrar a sua lealdade a Jesus nesse mundo. Amém, meus irmãos? Eu quero finalizar essa mensagem com o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2. Abre aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 2. Então, o Senhor nos deixou bem claro neste sermão, está nos alertando nesse capítulo 10 que a vida cristã não é um conto de fadas. É uma luta, amém, meus irmãos? É uma luta. Seremos odiados, hostilizados, mas existe uma recompensa. Vamos perseverar, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos finalizar com essa fala de Paulo para depois nós orarmos. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler o verso 9. Olha o que Paulo disse sobre a caminhada cristã. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Glória a Deus. Somos perseguidos, mas não vencidos. Amém? Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Por que não destruídos, irmãos? Porque é Cristo que nos sustenta. É Ele. E Ele finaliza dizendo assim: levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Glória a Deus. É o Senhor que nos sustenta. Podemos passar aflições, dificuldades, hostilidade, rejeição, por amor ao Senhor Jesus, mas é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda. Glória a Deus. Ele que nos deu a vida eterna e ninguém nos arrebatará da sua mão. Vamos perseverar. Amém? Vamos orar? Fique de pé, por gentileza. Semana que vem nós vamos finalizar o capítulo 10 falando das recompensas. E aí partimos para o capítulo 11, tá certo? Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor falar conosco através da Tua palavra. O Senhor é tão bom que o Senhor nos alerta a respeito das coisas que nos espera, que nos aguarda. Não somos desavisados. Não somos desavisados, pelo contrário. Pedimos ao Pai que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê força para perseverar na fé, para perseverarmos na caminhada cristã, meu Deus. Pedimos que o Senhor nos sustente, para que diante da hostilidade, da ira, do ódio, meu Deus, daqueles que odeiam o Senhor e tudo que o Senhor representa, para que nós possamos perseverar. Fortalece-nos, ó Deus. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus.